Irmãos, a paz de Deus. Seja bem-vindo a mais um testemunho glorioso. Se deseja compartilhar seu testemunho e ser ouvido por milhões de pessoas no YouTube, o número para envio está disponível no vídeo. Agora, vamos ouvir essa maravilha na comunhão e deixe seu pedido de oração nos comentários. Obras contadas para que nós pudéssemos usar a própria mensagem dos testemunhos para falar com os irmãos sobre o Evangelho do Senhor Jesus. Não vou tomar muito tempo, o tempo que for necessário, para falarmos alguma coisa com todos os presentes sobre o grande desafio que nós enfrentamos, não só na universidade, mas no mundo como um todo. O cristão hoje, ele é desafiado, não é? De todas as formas, e quando nós somos colocados à prova, independente que ambiente seja, universitário, estudo, trabalho, nós somos colocados à prova. Porém, neste último testemunho, nós ouvimos lindamente o que esta jovem acabou de contar. Eu gostaria, e peço licença para todos, para fazer a leitura de um tópico de ensinamento que o Senhor nos preparou no último final de semana. No último final de semana, houve uma reunião de aconselhamento ministerial para todo o Ministério do Brasil e do exterior. E um dos tópicos que nos foram apresentados vem de encontro com parte do testemunho desta jovem. E eu peço licença para realizar esta leitura. O título deste tópico diz: Jesus é o caminho e a verdade. Diz o tópico: quando pregamos a palavra de Deus, é fundamental que nossas palavras e expressões estejam alinhadas com a Escritura, especialmente quando nos referimos ao caminho e à verdade. É necessário haver cuidado ao utilizarmos a expressão este ou esse é o caminho da verdade, para garantir que estamos apontando exclusivamente para Cristo e não para uma instituição ou prática religiosa em particular. Cristo é o caminho e a verdade. Em João 14,6, Cristo declara-se como o único caminho, a verdade e a vida. Ele não apenas aponta para a verdade, ele é a própria encarnação da verdade divina. O caminho da verdade não pode ser restrito, diz o tópico, a uma instituição denominacional ou institucional, mas deve ser claramente identificado com a pessoa e obra de Jesus Cristo. Glória a Deus. Nosso foco deve estar em apresentar Cristo como o único meio de reconciliação com Deus. Qualquer desvio que associe essa verdade exclusivamente a uma organização ou prática específica corre o risco de distorcer a mensagem do Evangelho. É importante reconhecer que, enquanto membros de uma comunidade de fé, nós podemos ter práticas e doutrinas que consideremos verdadeiras e valiosas. No entanto, essas práticas não são o caminho da verdade. Devemos sempre esclarecer que qualquer benefício espiritual que experimentamos dentro da nossa comunidade de fé é resultado da nossa comunhão com Cristo e não da instituição em si. A missão de quem prega a palavra, e vocês também pregam, talvez não no púlpito, mas a palavra é pregada nos lugares pelos quais passamos. A missão de quem prega a palavra é apontar para Cristo como o único Salvador e o único caminho para a salvação. O tópico termina dizendo assim: reiteramos que em todas as nossas pregações, Cristo deve ser exaltado como o único caminho e a verdade que leva à vida eterna. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu não poderia deixar de apresentar este tópico, porque parece óbvio, mas muitas vezes não é. E quando nós ouvimos esses testemunhos, o Senhor me pôs este sentimento de ler aos irmãos isto que nos foi apresentado. Isto é misericórdia de Deus, e nós vamos então crescendo em conhecimento. O apóstolo Paulo,
quando escreveu aos Romanos, ele dizia sobre transformação de entendimento. 12 de Romanos, ele disse assim: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para então conhecer a vontade de Deus, boa, agradável e perfeita. Isso quer dizer o quê? Conhecimento pode ser aprimorado. Conhecimento pode ser melhorado. Eu não estou falando aqui conhecimento técnico, conhecimento que vocês estão adquirindo nas universidades. Eu estou falando exclusivamente, ou primeiramente, do conhecimento espiritual que devemos ter com as coisas de Deus. Então, Paulo, quando escreveu isso aos Romanos, ele queria dizer: vocês podem melhorar. Glória a Jesus. E hoje, por este nosso encontro aqui, o Senhor vai preparar que o nosso conhecimento seja melhorado, que o nosso conhecimento seja aperfeiçoado, que o nosso conhecimento em Jesus possa crescer em glória, em alegria, em louvor, mas também em humildade. Nós ouvimos o testemunho de um irmão falando exclusivamente dessa humildade no trato, humildade nos afetos, nos cumprimentos com quem divide o trabalho conosco, a escola, a irmandade, não é? Então, a sabedoria ela deve ser buscada com humildade. O que sempre nós dizemos? O conhecimento ou o aprendizado acadêmico, ele não deve ser maior do que a humildade. E um grande homem, muito sábio, chamado Salomão, ele escreveu os Provérbios e ele disse que na frente da honra, ou adiante da honra, vai a humildade. Humildade cabe em qualquer lugar, afeto, educação, cabe em qualquer lugar. Seja que posição Deus colocou vocês, ou em que posição Deus colocará vocês, a humildade deve ir adiante da honra. Glória a Jesus. Nós temos inúmeros exemplos nas Escrituras de homens e de mulheres de Deus que foram humildes. Uma palavra traduzida do grego, que está especialmente no Novo Testamento, diz longanimidade. Longanimidade é muito parecido o seu significado com paciência. Longanimidade é o quê? Ânimo longo. Uma das características do longânimo é saber lidar com pessoas difíceis. Será que isso é um assunto distante de nós? Nós lidamos com pessoas difíceis todos os dias, na convivência familiar, convivência da irmandade, com amigos, com colegas na escola, professores, subalternos e também pessoas no nível hierárquico superior ao nosso. Convivemos com pessoas difíceis. E o longânimo, ele não desiste. Ele permanece, ele prevalece com o poder de Deus. O próprio Salomão escreveu num outro provérbio assim, que o longânimo apazigua a luta. Então hoje, não é a palavra ainda, mas o Senhor está dispensando dessas coisas aqui no nosso meio. Eu sinto uma virtude de falar com vocês. O Senhor está dispensando de paciência, de longanimidade. Talvez outros irmãos que tenham passado por este púlpito tenham dado a vocês conselhos mais técnicos, conselhos de vida prática, conselhos de vida posterior à graduação da universidade, mas tudo isso são consequências da vida. E a minha missão, e eu sinto que a minha missão é essa, é falar de alguma coisa espiritual que possa aglutinar a tua vida na escola, no trabalho ou por onde vocês passarem. Bendito seja o Senhor. Então nós ouvimos, então, algumas expressões aqui no testemunho. Ouvimos sobre jejum. Jejum é uma prática formal? Não é. É uma obrigação? É um mandamento? Não é. Mas Jesus, quando esteve aqui, e ele foi questionado porque os discípulos dele não jejuavam, ele disse, vai chegar um tempo que o esposo não vai estar mais aqui, fazendo referência a ele. Então, jejuarão.
E ele disse mais, noutra pregação, e vós, quando jejuardes, não demonstrem, lavem o rosto, ou seja, era uma prática que ele já pressupunha que a igreja dele faria. Jejum, a jovem fez uma expressão, mas foi importante ela fazer essa expressão. Jejum tem um objetivo espiritual, mas o jejum é físico. O que é jejum? É a abstinência de água e de comida. É a abstinência de algo bom para alcançar algo melhor. Glória a Jesus. Jejum é feito somente por si, por fazer? Não. Se você vai fazer um jejum por um propósito e você não ora, você não se consagra e não se santifica, aquilo vai ser somente um jejum, como chama agora, que está na moda, jejum intermitente. Exatamente. Jesus disse que haveria castas de demônios que só seriam expulsos com jejum e oração. Glória a Jesus. Não existe jejum sem oração. Não existe jejum sem consagração. É moeda de troca, é escândalo. Eu paro de comer, fico sem comer 5 dias para alcançar o que eu quero, o que eu preciso. Não, não é. Jejum é um dos meios de se alcançar a comunhão perdida com Cristo. Cristo nos deu o exemplo de oração e de jejum. Ele jejuou 40 dias e 40 noites e depois teve fome. Mas quando nós gastamos tempo com o Senhor gasta tempo conosco também. Glória a Jesus. Missão. Ouvimos no testemunho também, não é só do ministério. Missão é da igreja. A igreja de Jesus na terra é uma igreja missionária. Vou repetir para vocês. A igreja de Jesus na terra é uma igreja missionária. Jesus não precisou de um púlpito para pregar o Evangelho. Ele era o próprio Evangelho falando por si. Era Deus habitando entre nós. Existe uma passagem da qual eu gosto muito, que Jesus faz um milagre, o milagre é depois, mas ele pede para os pescadores posicionarem 2 barcos assim, perto da areia da praia de onde eles estavam. Sabe o que Jesus faz? Ele fica de pé no barco e prega para quem estava na praia. Glória a Jesus. Quem tem o entendimento do Evangelho, prega na maneira de ser, prega na maneira de entrar, de sair, de comprar, de vender, de estudar. Glória a Jesus. O barco se transformou num púlpito, aonde a irmã se senta na universidade também poderá se transformar num púlpito. Teu trabalho, teu estudo, tua escola também poderão se transformar em púlpitos. Glória a Jesus. O Evangelho é simples. O Evangelho é isso. É ser educado, é ser amável. Jesus falava de humildade e os discípulos não entendiam. Jesus falava que quem quisesse ser o maior tinha que ser o menor. Jesus falava que o maior, ou quem quisesse ser maior, tinha que ser servidor. Na sequência, os discípulos: Senhor, lá na eternidade, quem que vai sentar à tua direita e à tua esquerda? Não entenderam nada. E nós incorremos neste erro. Glória a Jesus. Então, a tônica do Evangelho é ser o menor para servir. Jesus deu exemplo. Quando ele lavou os pés dos discípulos, ele pegou uma bacia com água, uma toalha. Pedro, impetuoso: Senhor vai lavar os nossos pés? Nós que temos que lavar os pés do Senhor. Por quê? Essa tarefa era exclusiva do menor escravo da casa. O menor. Quando chegava o viajante, o caminhante, as boas-vindas eram uma bacia de água e o menor escravo da casa lavava os pés do visitante. Jesus deixou o exemplo. Nós devemos ser servidores. Ele era e é Deus habitando entre nós. Nunca usurpou-se ser maior do que Deus. Diz a Escritura que ele esvaziou-se a si mesmo. Glória a Jesus. E nós muitas vezes não estamos dispostos a nos esvaziar.
Não existe evangelho sem sofrimento. Não existe evangelho sem sofrimento. Nem na igreja, nem na escola, nem no trabalho, nem nos desafios da vida. Se vocês querem sair daqui hoje revestidos do evangelho do Senhor Jesus, que quer dizer boas novas, tem que estar preparado para sofrer. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Temos que estarmos preparados para o desgaste, para o embate. Jesus dizia, olha, as aves dos céus têm ninhos, as raposas do campo têm covis, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Glória a Jesus. E Paulo dependia do amor da igreja para pagar o aluguel dele. Doutor, criado e educado e instruído aos pés de Gamaliel. Ele dependia de uma irmã chamada Febe para pagar o aluguel dele, senão ele não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Remendando tendas. Glória a Jesus. Hebreu fariseu de uma proveniência puríssima aos olhos do sinédrio judeu, mas ele não abriu mão de sofrer e de se diminuir pelo evangelho da graça do Senhor Jesus. E vocês hoje estão aqui e estão recebendo este convite da boca do próprio Deus. Aceitam este chamamento? Glória a Jesus. Às vezes alguém diz assim, Deus não precisa de ninguém, mas Deus planta uma pessoa numa universidade com um propósito. Deus planta alguém numa disciplina de filosofia do direito ou outras tantas com um propósito. Deus plantou vocês em lugares diferentes com propósitos singulares. Vocês acreditam em propósito? Eu gosto de usar uma expressão assim, Deus faz de propósito. Glória a Jesus. E quando Deus tem um propósito, Deus predestina alguém para esse propósito. Glória a Jesus. Moisés, propósito de Deus. Qual era a figura de Moisés? Moisés era um tipo de Cristo, ou seja, Moisés nasceu de Joquebede com um propósito: resgatar o povo hebreu da escravidão de Faraó no Egito. Já nasceu com um propósito. Moisés conseguiu fugir do propósito? Não conseguiu. Depois que ele já era chamado de filho da filha de Faraó, foi embora. Deus trouxe ele de volta para o propósito. Glória a Jesus. Sofreu, se desgastou, mas ele não abriu mão do propósito. Eu estou falando aqui com vocês e o Senhor está falando com vocês também. Deus plantou irmãos e Deus plantou irmãs na Universidade de São Paulo, na Universidade 9 de Julho, aqui, ali, acolá, com propósitos. Glória a Jesus. Quem escolhe? É o irmão que escolhe? Sou eu que escolho? Não. O propósito é de Deus. Glória a Jesus. Então, não passem pelos ambientes sem perguntar para o Senhor: Senhor, que propósito tu tens para comigo aqui neste curso, aqui neste trabalho, aqui neste lugar, aqui nesta igreja? Glória a Jesus. Hoje é noite de alinhamento de propósitos. Glória a Jesus. José sofreu, se desgastou, enfrentou uma das piores dores, a dor da traição. Traído por todos os seus irmãos, vendido. Sabe a expressão? Vendido, fui vendido. José também era chamado de sonhador mor. Quando ele estava chegando, os irmãos diziam: lá vem o sonhador mor. Ou seja, ninguém dava nada por José. Foi vendido, traído. Chegaram lá na casa de Jacó com a roupa dele suja de sangue, dizendo: teu filho José morreu. Só sobrou a roupa para contar a história. Glória a Jesus. Vendido foi para o Egito, terra estranha, de idioma estranho, costumes estranhos, uma terra de idolatria que tinha um Deus para cada dia do ano e até mais do que isso.
Eu quero crer que José pensava assim: Senhor, não é possível, está tudo errado. Glória a Jesus. Onde passava tinha guerra. Onde passava a situação de escravidão de José se agravava ainda mais, até que chegou na casa de Potifar e ele passa a pior prova da vida, que é a prova da calúnia. Traição, calúnia, esquecimento. Estou numa terra estranha e todo mundo achando que eu morri. Quanto tempo ele fica na masmorra? Eu acho que 14 anos, talvez um pouco menos ou um pouco mais. Eu quero crer que o adversário perguntava para ele: cadê os teus sonhos? Cadê as promessas? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Mas está escrito que onde ele passava, ele reinava. Nós devemos reinar nos ambientes em que passamos. Escola, universidade, mestrado, doutorado, em casa. Reine. Reine com o Evangelho de Jesus sobre a tua cabeça. Até que chegou um dia, José acordou escravo e foi dormir governador. Glória a Jesus. Isso aqui não é um discurso de prosperidade apenas. É um discurso e é uma pregação e é uma fala que Deus tem propósitos contigo. E se Deus te trouxe aqui hoje neste culto, é porque Ele te trouxe de propósito e para um propósito. Glória a Jesus. Mas para viver o propósito de Deus é primeiro preciso conhecer a vontade de Deus. Como que a gente conhece a vontade de Deus? Como que se conhece a vontade de Deus? Somente através de profecias? Somente através de revelações miraculosas? Sinto decepcionar a todos. Não. Nós cremos na manifestação dos dons de Deus, mas nós estamos acostumados a terceirizar as nossas escolhas. Isso não é de hoje. Isso é desde o Éden. No Éden, Deus criou o homem, depois lhe deu uma ajudadora, eles caem da presença de Deus e da graça. Quando o Senhor passa no Éden para falar com o homem, os dois estão escondidos, falando que estavam nus. O Senhor fala com ele: quem falou que você está nu? Eles já tinham perdido a graça do Senhor. E ele diz assim: Adão, eu caí por causa desta que tu me deste como mulher. E a mulher justifica também: eu caí por causa da serpente. Então nós terceirizamos sempre. Nós terceirizamos para tomar uma decisão, terceirizamos. Colocamos tudo nas costas da profecia, da pregação, dos cultos. Será que vou? Será que fico? Será que essa namorada é para mim, que é minha mulher, vai ser minha esposa, meu esposo? Sem ter feito nenhum alinhamento de propósitos. Esses dias Deus me deu esse conselho na Alphaville. Às vezes a moça tem um projeto de vida, ir fazer missões na África, na Coreia, e não tem projeto de maternidade. O moço, em contrapartida, quer ter a casa repleta de crianças correndo pela casa. Quanto mais, melhor. Eles não têm uma conversa, um alinhamento de propósitos. Ele tem planos de fazer doutoramento na Universidade da Espanha. Ela precisa cuidar da mãe que tem Alzheimer e ela é filha única. Não se conversa, não fazem um alinhamento de propósitos. Então dizem: buscamos a palavra 10 vezes. 10 vezes nós ouvimos o que queríamos ouvir. Mas a confirmação do nosso casamento precisa ser tal capítulo e tal versículo. Eles vão buscar 14 vezes, até que na 14ª oportunidade é lido aquilo que eles precisavam ouvir. Deus confirmou. Casam-se. Ele gosta da casa cheia, gosta de oração, profecias, violão. Ela é introvertida, tradicional, não gosta da casa cheia. Os desgastes começam. Glória a Jesus.
Começam os desgastes na maternidade, ela não quer ser mãe, ele quer ser pai, desgastes nos projetos de vida, de formação. Então, aquele casamento está fadado ao insucesso. Buscaram 14 palavras para se casar. Para dar fim ao casamento, não buscam nenhum conselho. Glória a Jesus. Eu pergunto para vocês, a culpa é da palavra? A culpa é da profecia da palavra? E alguém vai questionar, mas quantos vocês buscaram? Nós terceirizamos a palavra para mudar de emprego. A palavra tem que sacramentar a mudança de emprego, se é para ganhar melhor, se é para ter uma posição de destaque melhor. Sempre. Mas nós não conhecemos a vontade de Deus. Como se conhece a vontade de Deus? Como é que se conhece a vontade de Deus? Então nós somos, irmãos, e isso todos nós somos uma geração sensorial. Para eu dizer que neste culto Deus esteve presente, é preciso sentir muito. Senão, o culto não foi bom, o culto não foi fervoroso, o culto não teve a presença do Espírito Santo, sensorial. Então, nós vamos manipulando a vontade de Deus assim, ó. Surgiu essa oportunidade de eu fazer uma viagem para os Estados Unidos para morar. Eu vou tentar um visto de estudante ou de turismo. Se o visto for aprovado, é porque eu tenho que morar lá. Sai o visto de turismo e ele vai morar lá num outro país, estreibado num sentimento humano. Glória a Jesus. Não foi procurar conhecer verdadeiramente, fazer os prós e os contras, fazer conta, fazer projetos. Então alguém se estriba no sentimento em dizer, se chover, se acontecer isso, se acontecer aquilo, é um sinal. Deus pode dar sinais. Porém, nós precisamos fazer alinhamento de propósitos em todas as decisões das nossas vidas. Glória a Jesus. Fazemos isso para tudo. Se der certo, se tudo for bem, se eu passar em todos os níveis das entrevistas, tem Deus no negócio. Glória a Jesus. Nós usamos a Bíblia, muitas vezes, como Urim e Tumim. Vocês lembram lá no Antigo Testamento que o sacerdote usava Urim e Tumim como se fossem duas pedras para saber a vontade de Deus? Uma era sim e outra era não. Glória a Jesus. Então, nosso único contato com a Escritura é abrir a Escritura na hora de uma angústia para saber se vai ou se fica. Glória a Jesus. Abre, lê um versículo e acha que conhece a palavra de Deus. Aleluia. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? A Bíblia existe para ser conhecida. Se Deus quisesse usar este livro, este cânon sagrado, que contém 66 livros, para as respostas da vida, somente sim e não, nós não teríamos um compêndio de 66 livros que chamamos de Sagradas Escrituras. É um livro que deve ser conhecido. Glória a Jesus. Então, nós, para conhecermos a vontade de Deus, nós precisamos gastar tempo com Ele. Para ler a Escritura, gasta tempo. Para orar, gasta tempo. Para se santificar, se consagrar, gasta tempo. Então, a gente quer um self-service da fé. Nós ficamos 10 dias sem fazer uma oração. 10 dias vivendo do jeito que a gente quer, ao seu bel prazer. O carro aperta, alguém vem na igreja. Ora sim, hoje tem que ser o irmão José, a palavra tem que ser 2 de Ageu, a glória do segundo templo. Se ele apontar para mim, melhor ainda. Glória a Jesus. Lá na intimidade não teve vida com Deus. Aqui, ele chega com uma lista de compras, do jeito que tem que ser, o hino que tem que tocar, a palavra que tem que ler, a profecia que tem que falar. Glória a Jesus. É ruim de ouvir isso, mas é necessário. Com isso eu quero dizer que Deus não fala, Deus não dá sinais, Deus não faz prodígio, mas nós precisamos gastar tempo com Ele. Nós
Nós aceitamos uma conversa assim: ler a Bíblia me dá sono. E nós gastamos tempo em maratonar séries no Netflix. Ingressamos em altas madrugadas maratonando séries no Netflix. Não tem sono. Lemos, e os jovens e toda a igreja leem trilogias malignas. Não tem sono. Glória a Jesus. Mas a palavra de Deus nos dá sono. Não há uma coisa errada. Glória a Jesus. Então nós queremos tudo pronto. Quando essa conversa aqui que está acontecendo aqui, vem alguém aqui no meio pode vir, mas esse discurso, de novo, essa fala novamente, Quando Jesus falava que o corpo dele era comida e o sangue era bebida, e todos em volta achavam que ele estava falando de autofagia, ou seja, de comer carne e beber sangue, pelo Senhor, teu discurso é duro, a multidão está indo embora. O que Jesus disse para Pedro? Vai você também. Glória a Jesus. Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Glória a Jesus. Esse mundo em que nós estamos inseridos, universitário, trabalho, escola, família, lazer, vai causando em nós o que Paulo chamava de consciência cauterizada. Nada te acusa mais. Não acusa. Peca, não sente acusação. Erra, não sente acusação. Se alimenta de tantas coisas, não sente acusação. Perdeu a sensibilidade espiritual. Mas hoje aqui na Vila Sônia, Deus vai dar sensibilidade espiritual de volta. Esta irmandade reunida aqui nesta noite. Gaste tempo com Deus. Gaste tempo com Cristo. Vocês estão inseridos em vários contextos. Fale de Cristo. Glória a Jesus. Fale dele. Anuncie que ele salva. Ninguém se incomoda com nada no mundo. Temos bailes, baile funk, manifestações em grandes avenidas. Quer ver alguém se incomodar? É com alguém distribuindo folhetim no metrô, no trem, na praça, falando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós cantamos aqui hoje. Glória a Jesus. Incomoda quem entra no metrô, no trem e fala de Cristo. Incomoda. Glória a Jesus. Incomodou em Belo Horizonte esses dias. Aquele grupo que estava ali falando de Cristo foi levado para uma delegacia e quem fez a acusação dizia que eles, abre aspas, estavam incomodando a ordem pública, fecha aspas. Glória a Jesus. Mas o Senhor está levantando uma grande geração disposta a se desgastar pela causa do Evangelho e se desgastar por Cristo Jesus. Paulo dizia lá em Gálatas, olha, já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Ou seja, ele já não sabia mais dizer o que era da personalidade dele como homem de Tarso e o que nele era de Cristo. Eles já estavam tão enfronhados um no outro, Paulo em Cristo e Cristo em Paulo, que ele não sabia dizer o que acontecia nele, que era dele mesmo ou que era de Cristo. Glória a Jesus. Não negligencie os teus valores. Não abra mão dos teus valores. Bendito seja o nome do Senhor. Vocês aceitam estes conselhos? Sejam como os 3 jovens hebreus que foram para a Babilônia e abriram mão do alimento do rei para comer legumes e tomar água. Aleluia! Os hebreus foram lançados na fornalha. A faculdade é uma fornalha. Muitos entram com fé em Cristo, não saem mais com a fé em Cristo. Vocês lembram dos 3? Quando foram lançados na fornalha, Nabucodonosor do lado de fora perguntando, não lançamos 3? Sim, mas eu vejo 4. E o 4 é semelhante ao Filho dos deuses. E eles passeiam no meio
exatamente esse: passear. Não gritavam, não pulavam, não esmurravam a porta, passeavam. E sabe qual é a minha maior vontade de saber? O que os quatro conversavam, passeando na fornalha. Deixa Deus, o Senhor Jesus, passear contigo nos ambientes em que tu vais entrar a partir deste culto. Vocês deixam? Glória a Jesus! Mesmo que te chamem de crente ignorante, passeie nos ambientes em que você entrar, porque Cristo vai passear contigo. Quando eles saíram, o rei Nabucodonosor mandou tirar. Olha o que está escrito: nem cheiro de fumaça tinha no cabelo, não mudou a cor da roupa, não queimou, não estavam feridos. Glória a Jesus. Sabe o que quer dizer isso? Integridade. Da mesma forma que entraram, eles saíram. Integridade é valor espiritual. E Deus vai viver com um pé na graça e um pé no mundo. Não aceite vituperar o nome do teu Jesus, que é o nome que está sobre todo o nome. Não negocie os teus valores. Glória a Jesus. E o Senhor vai te dar uma mente sã. E o Senhor vai colocar a mente de Cristo sobre o teu coração. Não negligencie os teus valores. Para terminar, eu quero usar aqui um acróstico, que é uma palavra curta que representa outras coisas. Hoje talvez nós não tenhamos muito isso, mas eu, quando era criança, fazia na escola acrósticos e jograus. Os mais antigos vão se lembrar dessa palavra, jogral. Eu vou explicar rapidamente. É como se fosse uma continuação de recitativo. Então se levantava aqui algumas crianças, eles falavam todos juntos: Jesus. O primeiro, J, justo. O segundo, E, eterno. O terceiro, S, Salvador. O quarto, U, único. O último, S, Senhor. E daí terminava um acróstico e repetiam a palavra de novo: Jesus. Isso é um acróstico, um jogral. Perdemos os valores ao longo dos anos, mas eu queria falar sobre um acróstico para vocês, que nos faz lembrar uma palavra jocosa e engraçada: piadas. Mas não é engraçado. P-I-A-D-D-A-S. Piadas. E eu vou aqui desdobrar o que cada letra deste acróstico quer dizer. Primeiro, posição. Segundo, influência. Terceiro, audiência. Quarto, diploma. Quinto, dinheiro. Sexto, aparência. E sétimo, desculpa a palavra, sexo. Piadas. Invariavelmente todos que estão aqui serão expostos a estes ambientes e a estas situações. Onde a tua vida te colocar, na posição em que ela te colocar, não perca a tua integridade na graça em Jesus. Glória a Jesus. Qualquer influência que você passar, seja na universidade, fora dela, não negligencie e não transija os valores que os teus pais te deram e te ensinaram. Que a maior influência da tua vida seja a influência da graça, da cruz de Cristo e do Evangelho do Senhor Jesus. Não perca essa influência. Está indo certo aí? Estão cansados? Já vamos terminar. Para continuar o acróstico, o que é graça? Graça não é uma instituição, graça não é uma razão social, graça não é um CNPJ e graça não é um grupo religioso. Graça é um favor glorioso de Cristo que fez por nós na cruz do Calvário. Quando nasce a graça? Quando Cristo termina todo o sofrimento dele naquela cruz maldita, cruenta, tem todo o sangue esvaído do corpo, ele disse assim: está consumado. Que quer dizer tetelestai.
eu paguei a conta. Glória a Jesus. Sabe o que acontece quando ele diz, tudo está consumado, tetelestai, o véu do santuário na hora, rasga. De alto a baixo, querendo dizer, acabou a separação entre Deus e os homens. Eu sinto uma virtude. O irmão Eleazar falou que eu posso terminar até 9h30. Então a gente ainda tem uns minutinhos para terminar. Quando Jesus fala na cruz, está feito, está pago, consumado, tetelestai, o véu do santuário se rasga. O que ele queria dizer? Não é mais só o sacerdote que entra na presença de Deus, pois em Jesus a conta foi paga. Em Jesus a humanidade foi justificada. Aleluia! Não existe mais separação, você pode entrar também. Isso é graça. O que nós merecíamos? Isso? Não. Nós merecíamos o cálice da ira de Deus. Pecadores. Somos pecadores. Ah, não, mas pecador é só quem comete pecado grave, de fornicação, de adultério. Toda concupiscência é pecado. Glória a Jesus. Glutonaria, pecado. Comer, beber em grande quantidade, sem freio. Mentira, pecado. Semear contenda entre os irmãos é listado no livro de Provérbios como um pecado que a alma de Deus abomina. Glória a Jesus. Bebedices, borracheiras. Sabe o que é borracheiras? É beber e ficar embriagado. Pecados diante de Deus. E daí nós, como bons religiosos, dizemos, não, eu não tenho pecado. Quando alguém que vem buscar a misericórdia de Deus na igreja, alguém tem um desplante de apontar o dedo em risco e disse, viu quem está aí? A irmã às vezes cutuca a companheira do banco, aquela pecadora, aquele pecador. Glória a Jesus. Paulo dizia, já apóstolo, eu sou o principal dos pecadores. Sou um abortivo. E fui alcançado com a graça de Deus. Glória a Jesus. João dizia, quem fala que não tem pecado é mentiroso. E faz de Deus mentiroso também. Então todos nós, o que isso quer dizer? Somos carecedores da graça de Deus. Quando, antes de Cristo, o que nós merecíamos? A ira de Deus. Vocês lembram perdoe chamar de vocês. Lembra no Getsemane? Jesus faz uma oração e diz assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, que não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. Que cálice é esse? Nós achamos que este cálice é o sofrimento apenas, que ele passaria. Não. Sofrimento também. Mas ele fazia menção ao cálice fervente da ira de Deus, que estava pronto para ser derramado sobre a humanidade pecaminosa. Ou seja, Cristo tinha medo, pavor de receber o cálice fervente da ira de Deus. Ele entrou na frente da irmã. A bala era para atingir a irmã, o irmão, nós, a humanidade da terra. Jesus entrou na frente e disse, eu vou pagar a conta, eu vou morrer no lugar dele, eu vou morrer no lugar dele. Sabe como se chama isso? Propiciação. Propiciação é uma entrega, uma oferta para desviar, aplacar a ira de Deus em relação a alguém. Por isso João chama Jesus dizendo que ele é a propiciação pelos nossos pecados. Não só pelos nossos, mas de todo mundo que crê nele. Vocês entenderam o que é graça? Glória a Jesus. Foi tudo este favor. Nós merecíamos ser justiçados por Deus. Ele nos amou, Ele nos perdoou, Ele fala conosco, Ele ensina. Glória a Jesus. Passou lá no Acre para falar com essa jovem. O Espírito Santo mora em vocês, em nós. Por isso, em Jesus, nós somos chamados de templos do Espírito Santo. Ele mora contigo, Ele fala contigo, Ele almoça, janta, toma café da manhã contigo. Que obra gloriosa, esta graça que é favor imerecido. Nós merecíamos a justiça, recebemos o favor, o amor, a atenção.
E o Senhor está fazendo aqui hoje. Ninguém vai se perder dos que vieram aqui hoje. Aleluia! Glorifique a Deus nas posições que Deus vai te colocar. Honre a Cristo. Nas influências que você sofrer, prefira a influência de Cristo. Nas audiências das quais você participar na vida acadêmica, profissional, religiosa, de lazer, que tenha um lugar para Cristo. Se alguém disser, aqui ele não cabe, diga, também não me cabe. Não esteja onde o teu Senhor não pode estar. Glória a Jesus. Quando receber o diploma, que os louros, o louvor e a glorificação seja para Cristo. E que nós possamos dizer como Paulo, todo o meu conhecimento foi como esterco. Glória a Jesus. Quando vier muito dinheiro, e vai vir, porque prosperidade também é dom de Deus. Quando vier a prosperidade e dinheiro, que você reserve parte daqueles frutos para a obra, para algum jovem que não terá a oportunidade que Deus te deu. Consulte de graça a irmã Maria, o irmão João. Eu tenho uma amiga que é médica no estado do Paraná, numa situação elevada, e ela conta que às vezes chegava uma irmã lá, simplesinha, tremendo, mãozinha calejada, com dinheiro amassado na mão, para pagar a consulta, porque estava muito doente. Glória a Jesus. Essa irmã me conta que na mesa da consulta, o Senhor falou para ela, lembra do tempo da tua mocidade, que eu fui a tua provisão quando você não teve, eu te plantei na universidade com propósito, eu te coloquei nessa situação, nessa posição por um propósito. Não aceita esse dinheiro suado, chorado e sofrido, faz de graça. Glória a Jesus. Vocês estão sentindo? Eu estou sentindo a graça. É um sangue de Deus. Aleluia. Se envolva com a obra, faça de graça. Abençoe outras vidas. Adote jovens, crianças, órfãos. Adote. O Evangelho é isso. Quando receber o diploma, lembre-te deste propósito. Glória a Jesus. Quando as aparências te colocarem em destaque, quando as aparências te colocarem na capa de uma revista, quando as aparências te colocarem como um profissional renomado, no norte, no sul, no leste, no oeste, na Europa, na América, onde quer que você seja enviado, antes de subir ao pódio, antes de subir num lugar muito alto, diga no teu interior, Senhor Jesus, é para o Senhor. Glória a Jesus. Não troque o teu Senhor por sexo, não troque o teu Senhor por prazer, não troque o teu Senhor por um sentimento que dura 3 minutos, 5 minutos. Não venda a tua primogenitura na graça por um prato de lentilhas. Glória a Jesus. Quem está aqui não é batizado e acha que porque não é batizado pode pecar, pode adulterar, pode fornicar, estás enganado. O pecado é o mesmo, a consequência é a mesma. E Deus me enviou aqui para dizer para vocês que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Glória a Jesus. Não adianta você fazer um plano que vai se batizar quando estiver velho. Chegou o tempo. Este aqui é o Evangelho que te chama. Não troque o teu Senhor por um prato de lentilha. Não troque o teu Senhor por alguém que faz o teu sangue ferver. Que o teu coração sempre, em todas as situações deste acróstico, eu já vou terminar, na tua posição, que o teu coração ferva como do salmista. Meu coração ferve com palavras boas. Nas tuas influências, que o teu coração ferva. Nas audiências da vida, que o teu coração ferva. Quando receberes diploma, honra ao mérito, mestrado, doutorado, pós-doutorado, titulação, que o teu coração ferva com palavras boas. Quando vier muito dinheiro, que o teu coração ferva com palavras boas, e você se
apliquem na obra, dando a aparência de colocar nos anais da ciência, da medicina, do direito, que a glória seja para Jesus. Glória! E quando a oferta do sexo fácil quiser te afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, você diga: eu vou crucificar as minhas paixões na cruz de Cristo, porque não existe amor maior do que o de Cristo. Piadas é o acróstico desta noite. Perdoe, queridos, tomei bastante tempo, mas se 1%, 10%, alguns que estão aqui, colocarem em prática estes conselhos, a tua vida vai dar uma guinada. Não falo de materialmente, espiritualmente. Seja íntegro.